ficar mais perto dos irmãos. Inclina a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor amado, como sacrifício vivo diante da Tua presença. Senhor amado, Senhor querido, se o inimigo projetou, arquitetou algo para que esse culto não acontecesse, Deus, que o Senhor possa ordenar os anjos que desça aqui essa noite. Senhor amado, Senhor querido, que o Senhor possa, Senhor amado, Senhor querido, jogar por terra tudo aquilo que o inimigo tentou armar, que o inimigo tentou arquitetar. Deus, que em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que entrou por essas portas, Senhor amado, precisando de algo da Tua parte, de uma resposta, Senhor amado, de uma cura, de uma direção, venha sair em posse de vitória essa noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Pode sentar. Me dá mais retorno aqui, por favor. Um texto que o Senhor colocou no meu coração essa manhã, quando a Eva estava aqui falando, que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo em seguida, Jesus insistiu que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali só, mas o barco já estava açoitado, já estava em uma considerada distância da terra. Aleluia, Jesus. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Só até aqui. Esse capítulo 22 é dizer que Jesus está na beira da praia, pregando para uma multidão, e ele olha para os discípulos e diz: passem para o outro lado. Enquanto Jesus está pregando para a multidão, Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. E enquanto os discípulos estão indo para o outro lado, Jesus está pregando para a multidão, ele para de pregar para a multidão e sobe para o monte para orar. O capítulo que nós lemos em Mateus 22, vai dizer que Jesus dá uma ordem: entre no barco e passem para o outro lado. Mas em Marcos 4, Jesus faz um convite: venha e passemos para o outro lado. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos entram, seguidos de uma ordem no barco, e passam para o outro lado. Jesus dispensa a multidão e sobe para o monte para orar. Aí a Bíblia vai dizer que já era madrugada. Jesus estava orando no monte, e os discípulos estavam dentro do barco, açoitado pelas ondas em uma distância considerável da margem do rio. Aí a Bíblia diz que Jesus está orando, e os discípulos estão dentro do barco, açoitado pelas ondas, pois o vento já lhe era ao contrário. Não era a vontade dos discípulos estarem ali. Eu acredito que um vai olhar para o outro e vai dizer: nós só estamos vivendo o que estamos vivendo porque decidimos seguir uma ordem, e a ordem foi para que nós entrássemos no barco e passamos para o outro lado. Eles estão ali não por vontade própria, mas porque decidiram ouvir uma ordem de Jesus. Eles estão açoitados pelas ondas, pensando que vai morrer, mas Jesus está orando no monte, e a Bíblia vai dizer: e vendo Jesus. E cá para nós, Jesus não é uma testemunha passiva. O meu Jesus é uma testemunha ativa. Porque o seu vizinho, ele olha para você, ele vê o que você está passando, mas não pode fazer nada. O seu amigo vê o que você está enfrentando, mas não pode fazer nada. Mas o meu Jesus te viu aqui essa noite. E cá para nós, em Êxodo, vai dizer que o Deus que te vê é o Deus que te ouve. E o mesmo Deus que vê e te ouve é o mesmo Deus que desce e leva. Aí Jesus está olhando para eles no meio do mar, açoitado pelas ondas, e está descendo. Enquanto os discípulos estão olhando para um lado, para o outro, vendo a tempestade, vendo ondas, Pedro vai olhar e vê Jesus caminhando sobre as águas. Gabriel, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que aquilo que te aflige está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que está tirando a sua paz está debaixo dos pés de Jesus. Talvez você só consegue ver tempestade, talvez você consegue só ver o vento soprando ao contrário, mas depois da tempestade, depois do vento contrário, está vindo Jesus te socorrer. Aleluia.
Ismael, vem dar uma palavra aqui para nós. E as palmas louvam o Senhor Jesus.